está havendo uma tendência à blindagem, seja na CPMI do 8 de janeiro, seja no Supremo Tribunal Federal. Eu espero que não aconteça, mas eu estou com a luz amarela ligada. Genuíno, você falou desse tema, né? Queria te trazer exatamente essa questão. Eu ando preocupado, porque me parece que está em marcha, ainda de maneira um tanto subterrânea, mas está em marcha uma contraofensiva reacionária da extrema-direita. Então, veja, Rebeca registrou aqui mais cedo. Os grupos de WhatsApp de família em que os bolsonaristas, o pessoal mais reacionário, andou meio quietinho aí nesse começo de governo Lula, voltaram a ferver, com inundados de fake news. O STF, a gente que imaginava que o Cássio Nunes, mas sobretudo o André Mendonça, poderiam ir para uma posição mais moderada, eles estão compondo um bloco da extrema-direita no STF, sem qualquer tipo de concessão. A gente viu o Senado, que parecia ser a Câmara, a casa mais progressista, o Pacheco está numa ofensiva reacionária fortíssima, né? Está propondo uma PEC, entrou com uma PEC para derrubar a decisão do STF em relação à liberação de pequenas quantidades de maconha, vai estar apoiando uma iniciativa para criminalizar o aborto mais do que é criminalizado no Brasil. É um negócio impressionante. O Brasil vai ser o último país do mundo, da América Latina, a legalizar o aborto e as drogas. E vai também entrar está articulando um projeto de lei para derrubar a decisão do Supremo de retomar a contribuição sindical, para dar um mínimo de fôlego para os sindicatos. Aí a gente vê, no âmbito do judiciário, em que pese as derrotas da Lava Jato, há também uma ofensiva. A Rosa Weber está lidando, ela está propondo algo simples, né? Lá no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é um revezamento entre homens e mulheres, usar o critério da antiguidade, mas revezar um homem, uma mulher, um homem, nas promoções dos juízes. Está sendo bombardeada de tudo quanto é lado. É o que você falou. Nós estamos em plena guerra, né? Não acabou a guerra. Nós não podemos, Mauro, ter ilusão na direita brasileira nem na extrema-direita. O bolsonarismo, que representa a extrema-direita no plano econômico, no plano político, no plano ideológico, no plano cultural, ele tem que ser derrotado na política. Essa ideia da esquerda de ficar só batendo palma para o Supremo e para a Polícia Federal não é o caminho mais eficiente para derrotar a extrema-direita. Nós temos que derrotar no debate político, nas mobilizações, nas ruas, nos enfrentamentos políticos. Porque essa ideia de que o país se livrou do inominável e agora vamos dar as mãos é uma ideia de conciliar com exatamente o setor da direita que volta à tona se o governo tiver muita dificuldade. Por outro lado, a direita neoliberal faz de tudo para influir nas decisões do governo. Veja os artigos sobre PGR, sobre ministro Supremo, sobre teto de gasto, sobre a questão dos juros. Portanto, o nosso governo é um governo que tem que assumir uma pauta, uma agenda de enfrentamento da extrema-direita e também da velha direita, e que possa atender às reivindicações populares. Eu acho que isso é o que está em jogo. Por exemplo, esse julgamento do Supremo, que está sendo importante, ele está sendo rigoroso com o andar de baixo. Como é que vai ficar o andar de cima, Mauro? E os generais que permitiram os acampamentos? Os caras que fecharam os olhos para o 12 de dezembro, para a bomba no aeroporto, e os que fizeram o acampamento. Então, isso tudo tem que ser bem avaliado para a gente não engolir essa negociação pelo alto e livrar a cara da cúpula militar. Está havendo uma tendência à blindagem, seja na CPMI do 8 de janeiro, seja no Supremo Tribunal Federal. Eu espero que não aconteça, mas eu estou com a luz amarela ligada. Rebeca, entra nessa.
Entro, Mauro. Genuíno, eu gostaria que você comentasse, então, sobre o tema, né, que é o tema do nosso programa de hoje, que é essa campanha do MTST, que começou aí a mobilizar as ruas, e você fala muito aqui nas suas falas sobre essa questão do povo tomar as ruas de novo, né, de ir cobrar pelos seus direitos. Como que você tem visto esse movimento do MTST? Eu acho um movimento muito positivo. Como ele, deve existir outros movimentos e a gente fazer uma confluência, uma espécie de convergência popular, com muitas iniciativas que estão acontecendo no Brasil aqui embaixo, seja na micro, seja na macro política. Tem muita coisa. Na luta das mulheres, da luta antirracista, da luta da comunidade LGBTQIA+, da luta dos povos originários, você vai entrar na pauta novamente o marco temporal. As lutas que estão se verificando, inclusive agora, no plano das relações capital e trabalho. Eu acho que o ministro do Trabalho deveria acelerar o envio da proposta de garantir direitos básicos para a população terceirizada e uberizada. E há uma questão importante que também tem que ser objeto de mobilização, essa ideia do tesouro, da equipe econômica, que eu discordo, de contingenciar os investimentos para a educação e para a saúde em 2024. Isso é um retrocesso inominável. Portanto, eu acho que essas iniciativas do MTST, a iniciativa que está pipocando pelo Brasil afora, é o caminho para a gente fazer uma governabilidade transformadora e tensionada. É por dentro e por fora, por cima e por baixo. Nas condições do neoliberalismo, a gente imaginar uma governabilidade sem tensionamento é ficar no mesmo ponto, que você tem uma extrema-direita agindo, você tem uma velha direita querendo encurralar o Lula, veja a campanha que eles estão fazendo contra a política externa do Lula, veja como eles estão pressionando por Lula aderir à hegemonia norte-americana, veja que eles estão querendo influir nas escolhas do Lula para o Supremo e para a PGR, a grande mídia, que eles querem porta-voz que dê informações privilegiadas para eles fazerem o jornalismo de guerra. É isso. Nós não estamos vivendo um período tranquilo, não, um período de confronto, um período de luta, e nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que o pessoal do governo tem que se dar conta que não é bem assim. Esse negócio de favorecer só a mídia aberta, tem ilusão como a gente teve no começo, a gente teve ilusão no começo, sobre isso eu já fiz autocrítica. Isso é alimentar o lobo, alimentar o leão que vai nos pegar. Eu acho que a gente tem que se dar conta disso. É um governo de disputa, é um governo de enfrentamento, é um governo que está transitando para um outro modelo econômico, social e político. E é isso que está havendo. Esse negócio de só ampliar e não marcar território, não marcar agenda, é um caminho, no meu modo de entender, não é o mais eficaz. Você estava falando aí sobre o Chile. Olha a situação do Boric no Chile. Está lá lá embaixo das pesquisas porque aceitou o mercado e a agenda do ajuste fiscal. Não tem jeito. Isso é perverso, Mauro. Não tem cidade. Ou você enfrenta e garante investimento em política social, em emprego, qualidade de vida, ou então a população pobre acaba se decepcionando e apoiando a extrema-direita. É o caso grave da Argentina. O governo do Alberto Fernandes foi um governo dramático do ponto de vista de executar o ajuste social, o ajuste fiscal. Olha o que aconteceu. Vem esse fantasma, não é só fantasma, e está ameaçando a eleição na Argentina. Portanto, são lições demais para a gente aprender aqui no nosso país. Eu queria aproveitar que você está nessa seara aí, pegou a pauta internacional também, e o mundo está de olho no Brasil também, obviamente, nessa semana na ONU. E ontem saiu um artigo do Haddad no Financial Times, não sei se você chegou a ver, falando do potencial brasileiro com a economia verde e com o ajuste fiscal, como o ajuste fiscal, esse novo arcabouço fiscal, transforma o Brasil num país moderno, em que deve haver investimento. Queria que você comentasse isso com a gente, né? Como é que você vê
ação da parte econômica, desse setor econômico do governo, e como isso interage com o que está acontecendo aqui dentro do Brasil e as expectativas dramáticas de contingenciamento de recursos essenciais. Olha, Ana, economia verde, sim. Ajuste fiscal, não. E eu acho que o Haddad está prometendo para o capital financeiro, para os monopólios, para o capital estrangeiro, é manter as bases da chamada tirania fiscal, do superávit. Zerar o superávit em 2024 vai ser perverso para as políticas públicas e para a vida das pessoas. Portanto, eu tenho essa avaliação crítica. E acho que o governo Lula precisa se dar conta de que esse caminho pode ser perigoso. Por isso que eu acho que tem que haver manifestação, tem que haver pressão. Só a direita, Ana, está pressionando. A direita está pressionando e está arrastando o governo bem para frente amplo, e nós não estamos pressionando para a esquerda. É a primeira coisa. Segundo, o Lula está caminhando para uma política multilateral, para uma política sul-sul, para uma política de enfrentamento do imperialismo americano. Agora, isso tem decorrência aqui no Brasil. Por exemplo, qual é a relação dessa política externa com a defesa nacional? Qual é a relação dessa política externa com os interesses econômicos da Europa e dos Estados Unidos aqui? Quais as consequências para a agenda do Mercosul com a União Europeia? Portanto, mesmo na questão internacional, que é onde o governo Lula está indo melhor, mais à esquerda, eu acho que tem desafios internamente aí. E a direita está botando as manguinhas para fora, está botando. Olha os editoriais da grande mídia. Essa grande mídia, Ana, ela é uma mídia de guerra, ela é uma mídia que defende a ordem neoliberal. E a ordem neoliberal para eles é o mercado, é a qualidade do dinheiro e o individualismo selvagem. Então, nós temos que ficar atento a isso. Não dá para compor com essa gente. Com essa gente, a gente disputa, negocia só pontualmente. Eu acho que esse é um dilema que o governo está vivendo. No meu modo de entender, se não houver mobilização e enfrentamento, a gente fica numa postura defensiva.